Doutor, e diante disso tudo que a gente está vendo, né, em relação ao Léo Lins, que ele pegou uma condenação aí milionária com 8 anos de prisão, coincidentemente, na pandemia, também a gente tivemos cientistas, né, médicos que iam contra, né, o que o governo estava falando sobre o lockdown, sobre a proteína spike, tendo ali uma certa censura, certo? E até onde eles dizem ser até buscando aqui, ser um bem pelo apelo coletivo, né? Uhum. E eu queria saber, estamos normalizando a censura disfarçada de uma proteção social? Olha, Igor, eu acho que... Vamos lá. Vamos por partes, como diria bom. Jack. Em primeiro lugar, isso não acabou. Tá. Isso continua. Estava comentando aqui, semana retrasada eu tomei uma tarja numa publicação minha no Instagram dos chocadores... Não, desculpe, checadores. De fato, de fatos, Tá. né? Que tem ali um rapazinho que me mandou uma mensagem nitidamente protocolar, dizendo: olha, essa postagem que você fez aqui, você está usando um cientista que não tem relevância política, não tem relevância científica nenhuma. Eu não estou sendo aqui político, não estou tomando lados políticos, estou sendo cientista. Tá. Eu falei, pera um pouquinho, esse cientista que eu citei no meu post, ele tem... Publicamente, você pode ver isso no Google Scholar. Eu não vou dizer o número de trabalhos que ele tem publicado, eu vou dizer que os trabalhos dele foram citados 83.362 vezes. Cara, E esse cara não tem relevância científica? quem que tem, né? E é você que tem? É você você que não acabou nem a faculdade ainda? Pô, peraí. Né? Sim. Bom, óbvio que a minha resposta, ele me mandou uma mensagem simplesmente para registrar que foi aberto o direito de resposta, mas ele nem respondeu e tarjou do mesmo jeito, né? Eu depois mandei mais uma mensagem para ele e falei, puxa, me dá por escrito isso aí que eu vou colocar no meu currículo, porque isso é muito positivo, né? Mas o que a gente tem que... Eu sempre procuro olhar as situações de um lado positivo, sabe, Bruno? Então eu olho para essa situação e falo, isso é bom, porque isso está mostrando para as pessoas hoje em dia que elas não podem se fiar num argumento que Schopenhauer já classificava como argumento de autoridade. Na época da pandemia, eu entrei ali no programa do Lacombe, nosso amigo em comum, em debates com a jornalista, e ela sempre finalizava o debate dizendo, doutor, mas o CDC dos Estados Unidos afirma isso. O senhor está querendo ir contra o CDC, doutor? Quem é o senhor para ir contra o CDC? Na época eu argumentei ali da forma como eu podia, mas um argumento realmente de autoridade, né? Uhum. Muito forte ali, pô, como é que eu vou contradizer o CDC, né? Não sei o quê. Mas eu tinha as minhas convicções baseadas em estudo, em análise, baseada em ciências básicas de medicina. E aí hoje, inclusive, vindo para cá, eu tive uma... na verdade, dessa noite para cá, eu até fiz uma postagem no Instagram sobre isso. O tempo realmente ele é o senhor da razão. Uhum. Né? E a verdade, como eu falo, é sua filha mais pródiga. Eis que, ontem à noite, o secretário de saúde norte-americano, Robert Kennedy Jr., demitiu todo o comitê do CDC que cuidava de vacinas. Inteiro. Nossa. Inteiro, os 17 membros. Eu falei, pô, será mesmo? Um negócio meio radical, né? Pegar e mandar os caras embora assim, pô, só porque não gosta dos caras. E eu fui me aprofundar nisso aí, né? Por que ele mandou embora? Só porque eles gostavam da vacina do Covid e o Kennedy Jr. não gosta? O buraco é muito mais embaixo. E há muito mais tempo. Então eu ia até perguntar, ô Max, eu posso... Ô, Max. Tá em modo avião aqui, mas eu posso abrir o celular aqui, Você Max? permite, Max? Pode usar o celular sim, doutor Paula. Fique à vontade que hoje o jato é seu. Ó, Então, vamos lá. tá permitido. Olha só, é só para não dizerem aí que, mais uma vez, né, não ser taxado aí de... Esse site aqui é um site oficial do CDC. Então, primeiro eu vou sintetizar para vocês o tamanho do conflito de interesse. Houve uma análise dessa história aí de conflito de interesse, de vacina e dos médicos que estavam Sim. ali, pelo Congresso norte-americano. Isso em 2009 gerou um relatório mostrando que a maioria dos integrantes dessa comissão tinha conflito de interesse, ou seja, recebia dinheiro Tá. ou trabalhava para as indústrias cujos produtos eles estavam julgando se poderiam ir para o mercado ou não. Um deles, especificamente, é um camarada que se chama Paul Offit.
Esse cara é o inventor das vacinas de rotavírus, hoje em dia. A vacina que ele inventou, em 2006, é a vacina que atualmente está no mercado e que ele próprio julgou se era seguro ou não para ir para o mercado pelo comitê. Ele deveria ter feito o quê? Ó, eu não posso julgar porque esse é um produto meu. Vou me abster, É sim. dele Não. mesmo. Conflito de interesse, né? Tá? Uhum. A vacina anterior, ela foi aprovada por esse mesmo comitê que esse senhor faz parte, e poucos meses depois de lançada ela foi retirada do mercado porque ela começou a causar muito problema, com morte de crianças inclusive. Tá? E ela tinha sido aprovada por unanimidade. Dos membros desse subcomitê que analisou a vacina de rotavírus, especificamente, eram 10 dos 17, 7 tinham conflitos de interesse. Caraca. Dos 10. Aí quando a gente vai olhar as coisas ali que estão, volto a dizer, estão no próprio site do CDC. Eu consultei hoje aqui antes de entrar. Tá? A gente tem, por exemplo, a doutora que foi demitida ontem pelo Kennedy Jr., a doutora Ivone, conhecida como Bonnie Maldonado. A doutora Ivone, ela era a principal investigadora, ou seja, PI que a gente chama, ou seja, o médico, o cientista mais renomado responsável por aquele trabalho de análise científica das vacinas da Pfizer e da Moderna. E ela servia no comitê que liberou as vacinas da Pfizer e da Moderna. Cara, como que isso é permitido? Não. Como que isso acontece? Então, quando a gente analisa, né, assim, a notícia de uma forma preliminar, a gente fala, não, pera um pouquinho, puxa vida, tirar todos os 17 de uma vez, caramba, esse cara tá sendo autoritário, ditador. Aí você vai, site do CDC, que o Max me deixou ver aqui, tá lá, todos eles tinham conflito de interesse. Todos eles ou recebiam dinheiro, ou trabalharam como analistas, ou tinham alguma relação visceral com a indústria. Então, puxa vida, mais do que justo que foi feito. E mais, o Kennedy Jr. ele falou, olha, quando isso foi visto pelo Congresso americano em 2009, 2010, foi dada oportunidade para o CDC resolver essa situação. E o que o CDC fez? Nada. E as pessoas continuaram lá. Tem um vídeo que está disponível também na internet para quem quiser ver. Esse vídeo é de 2018, então, portanto, ele é anterior ao Covid, ele estava tratando da vacina da hepatite B. E há uma discussão aí dentro dos imunologistas se você pode fazer 2 vacinas simultaneamente. Por exemplo, vou fazer vacina antitetânica, posso tomar da hepatite também? Porque, teoricamente, isso poderia provocar uma exaustão do seu sistema imunológico e ser perigoso. O vídeo da sessão é vergonhoso. Porque você vê ali, é um vídeo de 2 minutos e meio, eu posso mandar para você, se você quiser depois para colocar como insert. E aí tá ali a relatora do processo dizendo assim, bom, aqui sobre a vacina do booster de hepatite B e etc, perguntando se a gente pode autorizar que seja aplicada simultaneamente com outras vacinas. Olha, não tem estudo nenhum sobre isso. Os documentos apresentados não estudaram essa coisa. Mas eu acho que tudo bem, né? O que o senhor acha, doutor fulano de tal? Aí o doutor fulano de tal veio e falou assim, como é que é feita essa aplicação na Europa, na Ásia, em outros continentes? Lá não é feita no mesmo dia, não. Aí vira um outro e fala assim, mas tem que ver que a gente vai acompanhar depois, né, que as vacinas começarem, se vai dar problema ou não. É mesmo, né? Então vamos aprovar. E foi aprovado por 100%. Está documentado em vídeo. Que inacreditável. Aí você tem um outro que foi demitido, que é o editor-chefe do New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiosas revistas médicas. E tem uma declaração desse cidadão dizendo, olha, vocês têm que entender que com vacina é assim, a gente aprova e a gente acompanha para ver se vai dar problema. O jogo é esse, é assim. Oi? Tá. Aí milhares morrem, tem. Como? E justamente a gente volta nesse argumento de quem ia contra era censurado. Isso. E esse é o começo do loop, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Qual que é o lado bom dessa história, se é que existe um lado bom? O lado bom é a gente enxergar que o argumento de autoridade, como elencava Schopenhauer ali no seu famoso livro Como Vencer um Debate Sem Ter Razão,
Olha, eu querendo falar de literatura com o Bruno aqui. O Schopenhauer, ele falava, olha, argumento de autoridade. Você vai lá e impõe autoridade. Isso é neurocientífico. Por quê? Se o Gui falar aqui de alguma coisa, olha, o terno do Bruno, o paletó do Bruno tá muito alinhado, porque não sei o quê. Agora, se ele chegar e falar assim, olha, segundo os fulanos da Semana de Moda de Paris, pronto. Eu já quebrei uma resistência natural que o meu cérebro tem para acreditar naquilo. A hora que eu uso uma autoridade consolidada, Harvard, CDC, FDA, Stanford, Yale, já tem um carimbo. Aquilo já atravessa a primeira filtragem neurocientífica do meu cérebro. Entendi. Então, o que a gente tem que tirar de bom dessa história? Não dá para trabalhar desse jeito. As pessoas não podem confiar em mim, no Bruno, em Harvard, em quem quer que seja. As pessoas têm que aprender a ter o senso crítico de olhar para uma coisa e falar, isso aqui faz sentido? Espera um pouquinho. Sim. Deixa eu entender isso aqui melhor. E se informar, mas isso envolve uma busca ativa. As pessoas precisam buscar conhecimento, precisam comparar a informação que está surgindo à luz de um contexto, de experiências anteriores, que isso você só consegue lendo. Mas isso eu acho que vai vir muito depois, porque a gente teve uma pandemia. E o que o médico falava, a gente sempre seguiu, né? Até eu conversando muito com o Gui sobre isso, a gente falando até sobre vacinas e tal, o Gui tinha um pensamento, sendo sincero, mas muito mais assim, ó. O Gui questionava muito mais que eu. Conversava muito com seu pai sobre isso, né? Eu assim, pô, Gui, o médico X falou. Então, pra mim, entre aspas, é verdade. Como se fosse a internet falou que é verdade, o médico X falou, cara. O que o governo falou pra mim é verdade, vou tomar vacina e tal. Falou assim, não, cara, não sou maluco pra você não, e vai. Né? E justamente, até queria pegar a opinião de vocês nisso, né? Porque eu entendo o que você está falando, mas eu acredito que a maioria das pessoas não vai gastar o tempo, ou talvez não tenham o tempo para se aprofundar em diversos assuntos. Por isso que eu digo assim, eu acho que o discurso de autoridade ele não pode ser final, mas as pessoas que têm uma credibilidade e que têm suas formações, elas têm um peso maior na fala, só que de fato as pessoas têm que fazer um estudo crítico sobre o que está sendo, ainda mais uma substância que você quer pôr no seu corpo também, né? Exato. Eu também acho. Pois é, você vê a dificuldade, né? Se a gente sair da neurociência e indo para a neuropolítica, que é um campo que eu venho estudando com cada dia mais interesse. Dependendo da forma como você coloca a questão, você quebra uma resistência e você acaba tendo como resultado final, nesse caso específico, toda a quebra de autoridade. Exato. E toda a quebra de autoridade é um efeito dominó dos diabos que depois você chega a triste e infeliz e equivocada conclusão de que nenhuma autoridade é confiável. É confiável. Esse é o problema. E aí, nesse caso da pandemia, o que aconteceu? Aconteceu isso com os médicos na pandemia. Pois é, mas o que aconteceu ali? Como não havia experiência prévia daquele tipo de vírus, não se poderia falar em consenso científico. Aí a gente volta antes. Qualquer um que tenha um mínimo de curiosidade a respeito da história da ciência sabe que nunca houve consenso científico. O que você tem são posições majoritárias a respeito de algo. Transitórias. E que são, quer dizer, é majoritária e se torna uma norma num período específico, em termos de protocolo e tudo mais, mas que ao longo do tempo, pelo próprio desenvolver da ciência, aquilo vai sendo abandonado ou aprimorado. Então essa história do consenso científico, que foi um termo muito usado durante a pandemia, era uma completa mentira, porque primeiro não existe o consenso científico e segundo que era impossível existir um consenso científico, porque você não tinha nenhuma experiência e teste e tempo para fazer isso que pudesse referendar. E aí o que houve foi basicamente uma politização científica. A submissão da ciência à política. Só que aí tem um outro problema. Eu usando aqui um termo utilizado pelo grande jurista brasileiro José Pedro Galvão de Souza, que é o Estado tecnocrático. É quando a política dá lugar à tecnicidade e à ciência. Mas não a ciência que vale a pena, é a ciência que interessa politicamente. Então o político abre mão de assumir a responsabilidade pelas decisões e vai terceirizar essa responsabilidade para a ciência. Em determinados casos, quer dizer, em nenhum caso essa terceirização ela deve ser feita. Ela jamais deve ser feita. O político, no fundo, como é o representante de parte da sociedade, ele deve usar a ciência como instrumento para tomar decisões. Ele não pode jogar tudo no colo da ciência e abrir mão de sua própria decisão. Esse é um caso. Nesse caso da pandemia, era impossível fazer qualquer coisa. E aí, o tal do consenso científico, entre aspas, virou sinônimo de censura prévia. E todo aquele que tinha conhecimento, aí é um outro problema. Porque quantas pessoas no mundo, Brasil e outros países, tinham conhecimento
técnico, médico, como é o caso do Dr. Paulo, para questionar o que estava sendo dito. Sim. Então havia uma massa de gente debatendo um tema sobre o qual não tinha o menor conhecimento. E aí, qual é a posição mais sensata, e não digo que a posição mais sensata vai conseguir ser a posição majoritária, mas deveria ser, no momento como esse, em que você tem um novo vírus, você tem uma discussão enorme, você entrar em qualquer discussão sendo a favor ou contra aquilo é uma completa idiotice. Aí, voltando à questão da autoridade, e numa posição sensata, assim, qual é o médico que está na rede social, qual o médico que está me acompanhando há muito tempo, que eu confio pelo histórico desse médico, ou seja, uma coerência de respeito, de estudo e tudo mais. Qual é o médico ou o médico próximo ou que está nas redes sociais que está falando sobre esse assunto, que tem autoridade para falar sobre esse assunto e que tem condições, portanto, de me dar informação qualificada. E aí eu não estou descartando a autoridade. O que eu estou fazendo, no fundo, é confiando em alguém que pode me dar. Qualificando a autoridade. Qualificando a autoridade. Então, em casos como esse, e não só, é a única forma de você sobreviver de forma sã, do ponto de vista mental, àquela hecatombe que aconteceu. Hecatombe do ponto de vista intelectual, inclusive, que aconteceu durante a Covid. Né? E aí os desdobramentos disso tudo. Então vem saindo pesquisas tratando a respeito dos protocolos que foram seguidos. E à medida que as pesquisas vão saindo, e novas informações, que não são científicas, são informações do que estava acontecendo, vem desmontando aos poucos tudo que vem sendo feito. Sim. Quer dizer, aqueles depoimentos do Fauci, aquilo é inacreditável. Quer dizer, aí pergunta assim, como é que o doutor criou aquele protocolo de distância? Tirou do nada. Meio que surgiu. Cara, e assim, eu não sou nenhum conhecedor de medicina, eu não tenho qualquer qualificação, não tinha e continuo não tendo, para, naquele momento e agora, olhar para trás e dizer, isso foi errado, isso foi certo. Sim. O que eu faço é, quais são os médicos pesquisadores que eu confio, ou aqueles que são me apresentados e parecem ter um grau de confiança. Então, esse cara está falando, beleza, isso aqui parece ser confiável. Mas uma coisa que qualquer pessoa poderia suspeitar que não daria certo era máscara de pano, máscara, enfim, comprada em farmácia. Que ninguém usava direito. E que ninguém usava direito, que aquilo poderia impedir alguma transmissão. E em criança ainda. Cara, isso é uma coisa. A outra coisa é, na rua, que é um lugar aberto, Então, que, assim, usando a lógica, tá? Nada de científico. Se você está num ambiente aberto, a possibilidade de você ser contaminado, cruzando com as pessoas, é muito menor do que você está num ambiente fechado. Aí, foi exigido da população usar máscara na rua, e você entrava em algum lugar e tirava a máscara. Em alguns lugares dando multa, né? Você via vídeo das pessoas correndo, o policial correndo A atrás da maior praia. incoerência, se você for lembrar, Bruno, é o seguinte: muitos lugares no Brasil e no mundo instalaram máquinas de radiação ultravioleta para esterilizar as coisas. Esterilizar corrimão de escada rolante em shopping, esterilizar compras. Tinha mercados que você colocava as compras ali dentro e depois tirava elas estéreis com a ultravioleta, né? A última vez que eu chequei, me parece que o sol ainda emitia radiação ultravioleta. Então você ir ao ar livre, tá bom. se mata da sacola, porque que no sol você ao ar livre não tem sentido, entende? Sim. A grande questão por trás disso tudo, e aí fica assim a dica para tirar um pouco essa sensação de desamparo que as pessoas ficam, né? Falar, pô, mas eu acreditava no CDC, agora eu não acredito mais. E agora? Né? Será que as outras instituições também estão contaminadas? O hackzinho que eu ensino é o seguinte, prestem atenção. Sempre que estiverem querendo conduzir a sua decisão ou a sua posição, utilizando para isso medo, não confie. O medo, ele é utilizado desde 1900 e Guaraná com rolha para manipular as pessoas e as posições das pessoas. E fazer as pessoas acharem que elas estão optando por aquilo, quando na verdade elas estão optando pelo que você quer que elas optam. Isso se chama programação neurocientífica. E isso não é só o governante que faz. Isso aí a vovozinha faz com o netinho dela em casa. Quando ela fala pra ele assim, você tem que dormir cedo, senão o bicho papão vai te pegar. Tem uns outros muito melhor. A minha avó falava assim, que eu ficava vesgo, ela falava, bateu um vento vai ficar pra sempre. Pra sempre, exato, faz mal. Entendeu? Então isso é um exemplo
clássico. E onde é que isso, assim, a gente fala e volta pro elementar, né? A sabedoria popular, ela tem fundamentação científica. Sim. Então, vamos entender isso do ponto de vista neurocientífico, né? Como é que atua o medo? Todo ser vivo tem um instinto primordial, sobreviver. Isso a bactéria tem, o rato tem, o porco tem, o golfinho tem, o ser humano tem. Uhum. Certo? Legal. Então, no instinto, a gente vai empregar qualquer meio necessário para sobreviver, inclusive a violência. Ok? Sim. Então, você viu pessoas na pandemia batendo nas outras que elas estavam saindo de casa, aquilo ali era instinto de sobrevivência. Uhum. À medida que a gente vai avançando na evolução das espécies, a gente vai desenvolvendo outras estruturas cerebrais que conseguem modular esse instinto de sobrevivência. Como? Você consegue, por exemplo, assistir um filme e ver uma tentativa de assassinato e você não sai lá para quebrar a TV. Por quê? Porque você contextualizou aquilo e você entendeu que aquilo ali não é um risco real. A estrutura que faz isso se chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é mais desenvolvido nas espécies no ser humano. Tudo bem? Legal. O que cuida dessa reação instintiva aí é o circuito da amígdala, que é o circuito de luta ou fuga. Opa, tem uma ameaça, ou eu vou lutar contra essa ameaça ou eu vou fugir porque eu preciso ficar vivo. Certo? Isso é feito no instinto, instintivo. Você vê alguma coisa pegando fogo, o seu instinto é de cair fora. Você ouve um tiro, o seu instinto é de se proteger e sair correndo. Certo? Só que nós somos seres humanos. Então nós conseguimos dominar isso. Exemplo, menino de 18 anos que entra pro corpo de bombeiros, quando todo mundo grita fogo e sai correndo, ele vai na direção do fogo. Uhum. Porque ele acostumou o córtex pré-frontal dele a dominar a amígdala. Então o córtex pré-frontal ele vira ali, dá uma chacoalhada na amígdala e fala, silêncio aí, eu sei que você tá com medo, mas ó, tá comigo, deixa com o papai aqui. Uhum. Né? Com o policial que ouve um tiro e vai na direção do tiro. Sim. Com o médico que vê alguém sangrando e morrendo e ao invés de sair desmaiar porque tá sangrando, vai lá acudir aquela pessoa. Então o ser humano ele tem essa capacidade que ela pode ser desenvolvida. Né? O pai que quando o filho se machuca, ele vai Exato, correndo, vai correndo mesmo com grito, com sofrimento, etc. Então a gente desenvolve isso. A grande questão é, do mesmo jeito que a gente sabe que isso é desenvolvido, existem pessoas que sabem que Manipulável. o natural é a amígdala, circuito do medo, desligar o córtex pré-frontal, que é o que vai dar o contexto e a decisão racional, ponderada, etc. E isso é empregado. Isso é empregado pelo vendedor da Casas Bahia, que você entra lá para comprar uma geladeira e sai com a geladeira, um sofá, porque ele usou gatilhos que acionaram o circuito da amígdala, da escassez, do medo de perder aquela oferta, e foi usado fartamente durante a pandemia. Então a minha sugestão para as pessoas é não confiem necessariamente na autoridade. Vejam como é que aquela pessoa está querendo te convencer. Ela está querendo te convencer mostrando evidências, provas, tem um discurso coerente, ou ela está querendo te assustar. Uhum. Está querendo te assustar, sinal que não tem recurso intelectual para te levar onde tem que levar. Porque eu falo, por exemplo, eu acredito que eu e boa parte da população na época da pandemia sempre tinha aqueles discursos, né, principalmente dos ministros, né, falando aqui na frente o que vai mudar, o que vai ser. E para mim, se o ministro ele foi de uma forma, foi eleito, né, para estar naquela posição, o porquê não a gente não vai acreditar nele, entendeu? Cara, e provavelmente o que ele tá falando tem vários médicos por trás. Sinceridade, na época eu nem pensava, né, que poderia ter essa questão política tão forte, né? Essa questão só realmente... E apelavam pro emocional, né? A Não vovozinha, deveria. é a mãe. Sim, é exato. Exato. Essa foi a manipulação mais usada de medo, né? Por exemplo, o Guilherme chegava na casa dele e falou assim: eu decidi que eu não vou me vacinar. Eu não quero me vacinar, não concordo com essa vacina, tô achando Maluco. esquisito, eu não vou me vacinar. Ah. Aí o que acontecia? Chegava alguém pra ele e falou assim: ah, Gui, então é o seguinte, ó, você não vai visitar mais sua avó, viu? Porque você vai estar colocando ela em risco e tal. Sabe, a gente não sabe, né, quanto tempo vai durar essa pandemia. Já pensou se a avó morre e você não foi lá visitar ela porque você não tá vacinado? Sacanagem, hein, Gui? Aí Ou se começa ele a não manipulação. vacinado e a avó pegou Covid, foi ele que passou. aí vai cair em Entendeu? você. Aham. Esse é o ponto. Então, acho Sim. que o mais inteligente aí, as pessoas, olha, geralmente, de um debate, seja qual ele for, quando você vê alguém apelando para argumento de autoridade, Tá. para querer suprimir o discurso do outro, que foi o que aconteceu também,
você pode desconfiar que tem uma coisa errada ali. Sim. Porque a ciência não é que ela não tem medo do debate. Ela evolui com o debate. Uhum. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada e tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.